Olá, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso Atenção à Criança durante a Pandemia, do Covid-19. Então, esse módulo nós vamos abordar o manejo à criança hospitalizada por Covid-19. Então, aqui não é abordagem daquela criança que está com quadro leve, que vai ser manejada na atenção básica, ok? Aqui é a criança que ela tem um quadro de agravamento do seu quadro clínico, se agrava. E esse quadro clínico grave necessita de hospitalização infantil. Então, esse módulo nós vamos dividir em duas etapas. Primeira etapa nós vamos estar abordando agora, neste primeiro momento. Então, vamos lá? O serviço de atendimento de urgência, a UPA 24 horas e as emergências hospitalares, elas são a porta de entrada para essa criança que apresenta sinais de agravamento. Ou seja, essa criança que provavelmente está apresentando a síndrome respiratória aguda grave. Então, essa criança, ela chega à UPA ou ao hospital de forma referenciada pela atenção primária à saúde, se ela é uma criança que está sendo acompanhada, positivou Covid, estava sendo acompanhada pela unidade básica de saúde e apresentou sinais de agravamento. Então, essa unidade vai referenciar. Mas essa criança também ela pode chegar à unidade, tanto a UPA quanto a emergência hospitalar, para a Covid, ela pode chegar por demanda espontânea. Então, a família observou que está apresentando sinais de gravidade e levou para esses serviços. Então, no atendimento na unidade hospitalar, na UPA, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil no contexto da pandemia do Covid-19. E as síndromes gripais, elas têm manifestações diferentes. Então, deve-se observar quais são as síndromes clínicas associadas ao SARS-CoV-2, que é que causa o Covid-19. Então, o que a criança está apresentando? Ela está apresentando uma doença branda, uma doença respiratória branda. No primeiro momento da emergência, ela está apresentando um quadro de pneumonia sem complicações, que nós vamos observar o que causa essa complicação da pneumonia. Um quadro de pneumonia severa, com sinais de agravamento. Ela já está apresentando a SARA, síndrome da angústia respiratória. Ela já está apresentando, nesse primeiro momento de atendimento, sepse. Ela já está com um quadro generalizado de sepse. E ela já, ou ela já está com um quadro de choque séptico. Então, esse manejo, essa análise inicial é crucial para o direcionamento dessa criança. É uma criança que vai para a unidade de internação ou é uma criança grave ao extremo e vai para a unidade de terapia intensiva. Essa diferenciação é feita no primeiro atendimento a essa criança, ok? Então, é necessário eu trazer para vocês que foi necessário realizar um consenso entre os especialistas. Nós ainda não temos, atualmente no Brasil, não temos medicação efetiva para o Covid-19, não temos ainda no mundo e no Brasil uma vacina efetiva. Então, diante disso, para manejar grupos de risco, como crianças, gestantes, adultos portadores de doenças crônicas, portadores de comorbidades, idosos, foi necessário que houvesse um consenso entre especialistas. E nesse consenso, ele considerou que as evidências sobre eficácias de diferentes tratamentos ainda estão em estudo. Não temos nada concreto que diga isso serve para a Covid. Especialistas nacionais e internacionais de associações internacionais da saúde recomendam medidas para subsidiar a atuação dos profissionais de saúde no cuidado ao paciente e à criança afetado pela Covid-19. Então, há um consenso que pacientes com sintomas respiratórios de vias aéreas superiores e febre, sem critério de gravidade, deve procurar a unidade de atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde, a equipe de saúde da família. Lembrando que nós vamos estar destacando que a criança, a febre em si, o sinal de alerta, a febre em si, ela pode ter uma variação e uma nuance muito grande. Na criança, nós temos o sinal de alerta,
que é a diarreia, que não é comum no adulto. Mas os estudos têm apontado que a criança ela tem apresentado muita alteração gastrointestinal associada à infecção do Covid-19. E não só uma alteração a nível pulmonar. Então, para a criança, nós temos que ter uma atenção redobrada a essa criança. Pacientes, então, com sinais de agravamento, com a síndrome respiratória aguda grave, ela deve ser referenciada pela atenção primária à saúde ou ir de demanda espontânea. Ela deve ir para a UPA 24 horas ou a emergência hospitalar direcionada para a Covid. Todos os especialistas eles concordam com a utilização de protocolos de tratamento. Então, tem se utilizado aqui no Brasil tratamento e protocolo para a influenza. Nós estamos vivenciando o outono e nós temos muito caso de influenza. E os protocolos do Ministério para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, do Ministério da Saúde. Isso que tem norteado a abordagem ao paciente, à criança que foi infectado por Covid-19. Reconheceram que no Brasil, né, os especialistas nesse consenso, é um país de ação contingenciamento, né? Ele tem um tamanho de continente, então ele deve ser particularizado e regionalizado as ações, até a entender que os picos de pandemia eles não vão ocorrer de forma sincronizada entre os estados brasileiros. Então, cada estado vai apresentar o pico da pandemia num período, e para isso é necessário ter ações que possam atender essa criança em quadro grave. Chegou-se a vários consensos sobre prevenção da transmissão entre os pacientes e trabalhadores e sobre a organização dos serviços para atender essa criança de Covid-19, que eu trago, então, é um material baseado no protocolo do Ministério da Saúde para atenção especializada, atenção hospitalar à criança de Covid-19. Então, a primeira coisa que eu trago como pontuação é que condições e fatores de risco que devem ser considerados para complicações. Então, ser criança, mas ser uma criança com menos de 5 anos, ela é um fator de risco para complicar. No grupo dessas crianças com menores de 5 anos, as crianças menores de 2 anos, elas tendem a hospitalizar mais do que as outras crianças, quando elas têm quadro respiratório. Nós sabemos que, pela própria anatomia da criança, rapidamente, um quadro respiratório superior, ele atinge os níveis mais baixos do pulmão e a criança ela evolui com um quadro de pneumonia grave. Então, as crianças menores de 5 anos, ela é fator de risco. Dentro desse grupo de fator de risco, nós temos um grupo de maior fator de risco, que são os menores de 2 anos, porque eles hospitalizam. E dentro dos menores de 2 anos, o grupo com maior taxa de mortalidade é os menores de 6 meses. E aí, nossa atenção especial aos recém-nascidos e lactentes, nesse momento de Covid. Lembrando que os recém-nascidos, aquele recém-nascido, né, cuja mãe Covid positivo. Hoje, nós ainda não temos estudos que apontem transmissão vertical da Covid-19. Os estudos mostram que também não temos estudos que há transmissão via leite materno. Então, os estudos apontam a recomendação do Ministério da Saúde, da OPAS, da OMS, é que a mãe, mesmo sendo Covid-19, ela continue amamentando o seu filho. Então, ela continua amamentando seu filho pelos benefícios do aleitamento materno. Mas ela deve amamentar com máscara cirúrgica e aumentando a questão da higienização das mãos e da higienização da mama. Então, a orientação da OMS é que se essa mãe é Covid positiva, ela mantenha o aleitamento materno, claro. Se ela conseguir nesse momento, nós sabemos que é um momento de estresse, de situação de gravidade, né? Muitas mães se sentem culpadas, têm medo de passar para o seu filho. Então, nesse contexto, a mãe que conseguir amamentar, ela pode amamentar, atendendo os critérios de estar com a máscara cirúrgica e higienizar com maior frequência a mão e a mama, ok? Então, vamos lá. Abordagem de atendimento desse paciente pediátrico.
os dados preliminares sobre Covid-19, eles apontam que a maioria das crianças e adolescentes infectadas, elas poderão ser assintomáticos ou oligoassintomáticos. O que é isso, professora? Ou a criança ela não apresenta sintoma, ela tem o vírus, ela positivou para a Covid, mas ela não apresenta sintoma nenhum. Ou ela apresenta um sintoma brando. Então, é aquela febrícula, tosse, mas ela não apresenta os sinais de gravidade. Por isso que no início da pandemia se dizia que as crianças ela tinham um fator protetor. Na verdade, a gente sabe que a criança, se ela for exposta ao vírus, ela também pode se infectar. Contudo, ainda não tem estudos que apontem quais são os fatores. Existem alguns estudos no Reino Unido, na China, nos Estados Unidos, e esses estudos eles têm apontado que existem alguns fatores que fazem com que a criança ela desenvolva de forma assintomática ou oligoassintomática. Contudo, existem algumas características que a criança apresenta que as outras fases não apresentam com uma certa regularidade. Um dos primeiros pontos é a questão gastrointestinal. Então, a criança ela apresenta muito mais manifestações gastrointestinais, como diarreia, do que o adulto. Um outro ponto que tem se investigado hoje são as manifestações cutâneas, que não têm sido apontado como sinais e sintomas de Covid em adulto. Mas algumas crianças têm apresentado manifestações cutâneas, estando com Covid-19. Então, essas crianças, elas infectadas, elas poderão, então, apresentar quadros assintomáticos ou oligossintomáticos, quer dizer, sintomas mais brandos, com sintomas de vias aéreas superior, e eu quero chamar a atenção onde fica, né? Como se localiza essa via aérea superior. Então, a porção inicial, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. E muitas dessas crianças, elas não vão, o vírus não progride com complicações para as vias aéreas inferiores, que vai envolver a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, assim, nessa abordagem, o atendimento ao paciente pediátrico, cumpre destacar a impossibilidade de diferenciar, muitas vezes, clinicamente, os sintomas causados pela SARS-CoV-2 daqueles causados por outras etiologias virais. Para o manejo clínico da criança e adolescente com quadro de síndrome gripal de etiologia indeterminada, ou seja, aquela criança que não fechou positividade para a Covid-19, foi indicado, então, que se recomendasse o que está estabelecido no protocolo do Ministério da Saúde. Então, aquilo que está protocolado no Ministério e recomendado é isso que deve estar se utilizando com essas crianças. É recomendado, então, o isolamento domiciliar, em caso suspeito ou confirmado, que não apresente critérios de gravidade. Na nossa aula, que nós abordamos a criança, o manejo da criança na atenção primária à saúde, nós falamos muito sobre o isolamento domiciliar, desde os cuidados iniciais com a criança até o cuidado com o cuidador dessa criança, para que esse cuidador não se infecte, ok? Então, aquela criança que não apresenta critérios de gravidade ou condições crônicas, então, aquela criança que não tem uma cardiopatia congênita, que não é renal crônico, então, essa criança que não tem um fator de comorbidade, não é diabética, então, elas são crianças que a gente chama de manejo leve, ela vai ser encaminhada para isolamento domiciliar. Qual é o objetivo disso? Reduzir o número de crianças expostas na unidade hospitalar. Então, para a unidade hospitalar, deve ser encaminhada aquela criança grave, aquela criança que tem sinais de gravidade, que nós vamos estar discutindo um pouco a partir de agora. Então, os pacientes pediátricos com fatores de risco para evolução com gravidade são aqueles pacientes imunossuprimidos, aquelas crianças que fazem imunossupressão, os recém-nascidos, todo recém-nascido, ele é criança fator de risco e eu devo ter uma atenção prioritária a essa criança. E o lactente menor de 3 meses, pelos riscos de complicações das doenças respiratórias. Deverão ser avaliados por equipe de saúde independente. E aí, para deixar claro e você destacar no seu material, independente da febre ou sinais de gravidade. Criança, a questão febril na criança, há uma variação muito grande. E há uma elevação para a gravidade com complicações a nível neurológico. Então, independente se tem febre ou não, essa criança imunossuprimida, recém-nascido, lactente menor de 3 meses, ele deve ser avaliado pela equipe de saúde da família. É indicada a internação de crianças com diagnóstico da síndrome respiratória aguda.
Se a criança tem síndrome respiratória aguda, ela deve ser hospitalizada, ela não pode ficar em casa, ok? Então, quais são os meus sinais de alerta, né? Além de avaliar os sinais e sintomas do diagnóstico, é importante considerar o quê? É importante eu considerar o que nós chamamos de batimento de aleta nasal, ou seja, o batimento da asa do nariz dessa criança, aquela criança que está fazendo um esforço respiratório. Nesse esforço, ela eleva a aba do nariz, ela faz o batimento do aléteo nasal. É aquela criança que apresenta quadro de cianose, cianose perioral, cianose, acrocianose de extremidade. É aquela criança que apresenta uma tiragem intercostal entre as costelas. É aquela criança que apresenta um quadro de desidratação. Na aula também de manejo na atenção primária, nós enfatizamos sobre a questão da desidratação na criança. A criança ela desidrata muito rápido, especialmente os recém-nascidos, os prematurinhos, eles desidratam muito rápido. No quadro gripal, a criança ela tem uma perda, porque pela coriza, por esse processo, né, da fase da inicial, né, virêmica inicial, então a criança ela tende a drenar muito, então ela perde líquido. E associada a isso, ela não quer beber. Então, assim, ela não quer ingerir líquido e ela perde líquido. Então, ela evolui muito rápido para a desidratação. Um outro quadro também importante, atenção para a criança, é inapetência. Esses são sinais de gravidade. Aquela criança ela para de querer comer, aquela criança que está mamando para de mamar, então é um sinal de gravidade. Crianças com sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipóxia persistente, é aquela criança que chega e você coloca o aparelhinho de saturação e ela está saturando menos que 90%. Com sinais de esforço respiratório, é aquela criança que está fazendo, mesmo com oxigênio, mesmo com suplementação de oxigênio em cânula nasal, é aquela criança que está fazendo esforço respiratório, ele não está conseguindo fazer as trocas necessárias. É aquela criança que tem instabilidade hemodinâmica não responsiva a volume, então, assim, mesmo dando volume endovenoso, ela não está respondendo. Ou ela evolui também com outras disfunções orgânicas. É aquela criança que evolui com insuficiência renal aguda, com a disfunção neurológica, com a crise convulsiva, identificada em avaliação clínica ou laboratorial. Esses são os sinais de maior gravidade e esse é o momento do encaminhamento dessa criança para a unidade de terapia intensiva. Então, essa criança que está com esse quadro, ela não deve ser mantida em enfermaria pediátrica. Ela deve ser encaminhada, porque ela está dando sinais de gravidade, ela pode fazer uma coisa que nós chamamos de falência respiratória. Então, ela deve ser encaminhada para a unidade de terapia intensiva. Neonatal, se for a criança de 0 a 28 dias, ou unidade de terapia intensiva pediátrica, que vai acolher até o adolescente, ok? Sinais e sintomas de agravamento, então vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. É importante você entender a persistência, o retorno da febre. Então, é aquela febre persistente ou aquela febre que passou e retornou. A criança que apresenta o que a gente denomina de recusa alimentar, então, que tem um impacto na aceitação de líquidos, e aí ela pode desidratar, que faz redução de diurese e tem vômitos incoercitivos. Eu falei que as alterações gastrointestinais na Covid-19 na infância é muito comum, a diarreia, vômito. Criança que apresenta, então, um quadro de taquipneia, de acordo com a faixa etária, com aumento de esforço respiratório. Então, aquela criança que está fazendo batimento aletonasal, é aquela criança que está fazendo tiragem intercostal, é aquela criança que faz o que a gente chama de alteração supra e subesternal, é aquela criança que está fazendo supraclavicular, ela está usando toda a musculatura necessária para conseguir que o ar entre a nível pulmonar. Então, a criança está usando tudo que ela possui e ela está dando sinais de fadiga e falência. É aquela criança que está com um quadro subcostal, com contração de musculatura acessória da respiração e com um movimento paradoxal do abdômen. Então, ele faz um movimento que ela não está aguentando, ela vai fazer uma retração de fúrcula e vai entrar em falência. Se não houver intervenção, porque a orientação é que haja uma intervenção adequada para a criança não entrar na falência respiratória. E aí é necessário nós resgatarmos novamente qual é a frequência respiratória da criança em minutos. Nós sabemos que é uma variação conforme a faixa etária, então de
1 mês a 12 meses, de 30 a 53 incursões por minuto, IPM. De 1 a 2 anos, de 22 a 37, a gente sabe quanto menor a criança, maior incursões. Quanto maior a criança, mais próximo à normalidade, mais próximo ao adulto. De 1 a 2 anos, de 22 a 37 incursões por minuto. De 3 a 5 anos, de 20 a 22. Os escolares, de 18 a 25. E os adolescentes, de 12 a 20 incursões por minuto, aproximado muito para o adulto. Sinais e sintomas de gravidade ainda. A criança pode evoluir com bradipneia e um ritmo respiratório irregular, evidenciando um colapso respiratório. Ela pode evoluir com um gemido expiratório, que está evidenciando um colapso alveolar e de pequenas vias aéreas, ocasionada pelo fechamento da glote na expiração, na tentativa de aumentar essa capacidade residual funcional do pulmão. Essa criança pode evoluir com estridor inspiratório, que é a obstrução das vias aéreas superiores, com sibilos e aumento do tempo expiratório, que aí já é uma obstrução de vias aéreas inferiores, com palidez cutânea e hipóxia, com saturação SpO2 menor do que 94. Tudo isso é um quadro de agravamento do quadro da criança. Aqui eu trouxe para uma melhor compreensão. Então, a criança ela faz um gemido e é audível. Você percebe que é um gemido expiratório. Ele faz, pelo aumento da frequência e da descompensação, ele faz batimento das asas do nariz, né, do aleteu nasal. Ele faz a tiragem intercostal. Ele faz também uma retração de externo. Muitas crianças também fazem retração de fúrcula e faz uma sincronização a nível de abdômen. Essa criança é uma criança que está dando sinais de falência respiratória. Ela deve ser encaminhada para a unidade de terapia intensiva e entubada e para ventilação mecânica para melhorar o seu padrão respiratório. Ainda sobre sinais e sintomas de agravamento, nós temos alteração do sensório. Algumas crianças podem apresentar confusão mental, sonolência e letargia, taquicardia, perfusão capilar periférica lentificada, todo o seu sistema hemodinâmico está alterado, acompanhado ou não de uma hipotensão arterial. Algumas crianças, a depender da sua faixa etária, elas apresentam um quadro de hipotensão, desidratação, que aí aumenta a hipotensão, e exacerbação das doenças pré-existentes, como diabetes, como doenças renais. Então, na frequência cardíaca, no recém-nascido, a frequência é uma variação entre frequência em vigília e frequência no sono. Então, no recém-nascido, a frequência em vigília varia de 100 a 205 batimentos por minuto. No sono, você percebe que a variação ela é menor. Então, é de 90 a 160. De um mês a 12 meses, de 100 a 180 em vigília. Em sono, de 90 a 160. De 1 ano a 2 anos, ela apresenta de 98 a 140 batimentos por minuto, em vigília, e em sono de 80 a 120. Observe também que, à medida que a criança vai crescendo, ela vai se igualando, se aproximando mais com o valor dos adultos. De 3 a 5 anos, de 80 a 120 em vigília, no sono de 65 a 100, e os escolares de 75 a 118 em vigília, batimento por minuto, e em sono de 58 a 90, ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira fase do nosso módulo e eu quero te encontrar na segunda parte do módulo.